Marocando a História, com Marcos Saldanha. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de Marcos Saldanha aqui com a gente, trazendo o Marocando a História. Marcos Saldanha já está com a gente no online hoje, não é isso, Marcos? Bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, e bom dia a todos os nossos teleouvintes. Bom dia, Marcos. Pois é, bom dia, Mayra. Hoje, inclusive, tem coisa muito boa, muito bacana acontecendo aí, pertinho da rádio, na região que eu acho que é uma das regiões mais efervescentes da ilha de São Luís, que é a área Itaquibacanga. É isso aí. Olha, Marcos, aqui, além de ter, né, a maior parte do nosso PIB, né, afinal, a gente tem o porto aqui, por onde passam aí as mercadorias, commodities e tudo mais, né, uma região portuária muito robusta. Temos, claro, a parte cultural, né? E uma quantidade de bairros aqui, mais de 100 bairros, né? Então aqui é muita gente, a área Itaquibacanga é muito grande, né? E, claro, onde tem gente, tem cultura. Pois é. Olha só, é um bairro de fazer inveja para qualquer área dita nobre daqui da cidade. Porque qual bairro tem? Primeiro, cinema. O bairro Itaquibacanga, a área do Itaquibacanga tem um cinema, tem um teatro, tem a maior via sacra do estado do Maranhão, uma das maiores do Nordeste do Brasil. O Grupo Grita, por exemplo, que é um grupo de teatro tradicional, tem Dança do Coco, Pirinã, tem quadrilha, Flor de Maracujá, tem tambor de crioula em terreiros tradicionais como Seu João da Vila Nova, Bumba Meu Boi variados, Bumba Meu Boi Proteção de São João, Bumba Meu Boi Mimoso do Anjo, por exemplo. Tem bloco de carnaval, como o Cambalache do Ritmo, já ganhou o carnaval, bloco tradicional, tem o Proálcool. Quer dizer, você tem uma quantidade, você tem eventos da Assembleia de Deus, Festival Gospel como uma bala, para falar da diversidade, tem o baile do São Gonçalo, que acontece ali na Vila Embratel, a família do professor Manuelzinho organiza todo ano, que tem conexão com o pessoal da Baixada Maranhense, por exemplo. Quer dizer, tem a Romaria do Trabalhador, tem o Festival da Macaxeira no Gapara, você tem cantores de rap, você tem MC Alcino, que é uma referência, uma história muito bonita na região, tem reggae, tem seresta, tem forró, tem rádio, além da Rádio Universidade, tem a Rádio Bacanga FM, tem jornal Itaquibacanga, tem museu como o Estaleiro Escola e tem Parque Botânico da Vale, que também faz exposições. E tem história, muita história, é um bairro tradicional e histórico do Maranhão. E para você ter ideia, no Itaquibacanga nasceu o patrono justamente homenageado na Feira do Livro de São Luís, que é o Temístocles Aranha. Muito conhecido aqui no Maranhão como pai do Graça Aranha, mas no Brasil, no Rio de Janeiro, ele é homenageado, porque ele foi professor, educador, matemático, começou a fazer engenharia e não terminou, mas fundou escolas aqui em São Luís, como o Colégio São João Batista, e olha que história interessante, Mayra e Adalberto. Ele, 40 anos antes da abolição, ele vem de uma família tradicional, a família dele, ele nasceu aqui no Itaquibacanga, mas a família dele, além de ter propriedades aqui na região, quando ainda era São Joaquim do Bacanga, a família dele também tinha posses na região de Arari. Então era muito comum, né, você ter propriedades no interior e também na capital. E quando ele herdou essas propriedades, a primeira providência que ele fez foi libertar os escravizados da sua propriedade. Anos, décadas antes da abolição. Então, era um abolicionista. E por isso teve jornais, e esses jornais sempre defendendo a abolição da escravatura. Olha que coisa interessante. Uma obra muito importante, uma obra muito forte dele, e o maranhense também não conhece. O maranhense também não lembra. Quer dizer, o Graça Aranha, que é o escritor de Canaã, um dos filhos dele,
foi importante para a Semana de Arte Moderna. Mas isso porque teve uma excelente educação dentro de casa, teve uma referência. Quer dizer, o Graça Aranha, muito cedo, ajudava. Ali onde hoje é a Praça Pedro II, tem um casarão onde funciona a Galeria Trapiche, por exemplo, e ali funcionava o jornal do Temístocles Aranha, e o Graça Aranha ajudava, desde criança, a rodar esse jornal, a fazer esse jornal. Então, virou um grande homem de letras, mas teve na família essa vocação e esse trabalho. E o irmão do Graça Aranha virou um almirante, e uma irmã do Graça Aranha também casou com o general Tasso Fragoso. Nós temos uma cidade que homenageia o genro do Temístocles. Olha só, do Itaquibacanga. Quer dizer, será que o Ludovicense, será que o morador do Itaquibacanga sabia dessa história? Quer dizer, você tem uma pessoa que nasceu naquela região, num local chamado Sítio Maracujá, que hoje esse sítio não existe mais, mas deu origem ao bairro da Vila Maranhão. Foi ali na Vila Maranhão que, aliás, na Vila Maranhão tem tambores tradicionais, tem tambor de crioula, tem uma comunidade tradicional, mas ali nasceu o Temístocles Aranha. Então, a escolha do Temístocles como patrono da Terceira Felita, e eu chamo a atenção para isso, não é a primeira nem a segunda, já é a terceira feira do livro, que começou ontem. Eu estive lá ontem na abertura e já teve programação na comunidade. Essa escolha foi mais do que acertada, porque aí a oportunidade que você tem de levar o nome do patrono, do homenageado, para a comunidade. Tem uma exposição que está muito interessante, a professora Valéria Soares, que tem pesquisado a educação e a matemática no Maranhão, está fazendo um trabalho belíssimo. Inclusive, ela descobriu que o Temístocles foi fundamental para salvar o nosso acervo literário, que hoje faz parte da Biblioteca Pública do Maranhão. Eram livros raros que estavam perdidos, estavam abandonados ali no porão da Igreja do Carmo, e ele enxergou aquilo ali e falou: não, isso aqui é valioso, isso aqui não pode ser perdido, deixa eu salvar isso aqui para não estragar. Então, se não fosse ele, muitos livros hoje raros teriam se perdido. E mais uma coisa importante dele, estou fazendo uma lista de coisas, você está vendo aí, enorme, que muita gente não conhecia. Ele tem uma coisa fundamental. A primeira publicação de O Mulato, de Aloysio de Azevedo, meu amigo, foi feita onde? Na prensa dele. Lá onde ele rodava os jornais. Quer dizer, me diz, como é que esse cara pode ser esquecido? Como é que ele pode ser lembrado apenas como o pai do Graça Aranha, quando é lembrado, e não pelo conjunto de sua obra? E é aquela história, né? Às vezes ele é mais reconhecido fora do Maranhão, né? Fora de São Luís, fora do Itaquibacanga, do que na sua própria terra. Então, é isso que a gente tem que começar a fazer, inclusive aqui no Marocando, esse exercício permanente de destacar, lembrar pessoas cuja história são importantes, são essenciais. Então, o Colégio São João Batista, o educandário que ele fundou, era uma escola particular. Mas ele era um empresário. Olha, era uma escola particular, acontecia isso. Mas você sabe que ele dava aula nessa mesma escola dele à noite, de graça, Mayra, para crianças pobres que eram excluídas. Final de semana, crianças que trabalhavam e não podiam, ele ia lá. Ele dava aula naquela escola daquele educandário de artífices que fica ali no Diamante. Ali onde hoje é a Secretaria de Agricultura, uma Conab, ali era o embrião do que viria a ser o IFMA. Ele deu aula ali, sabe por quê? Naquela escola, só pobres e negros eram aceitos. Inclusive, tem um documento ridículo, mas real, do século XIX, Mayra, que dizia assim: nesta escola aceitamos meninos negros, mas não muito negros. Você entende o racismo? Que coisa terrível. Mas não muito negros. Ainda assim, era a única escola do século XIX, criada ainda no
no Império, que aceitava crianças pobres e negras. E ele dava aula lá. Você sabe esse senso de educação que a pessoa tem? Um abolicionista, mas que tem esse dever cívico de atender a comunidade que mais precisa. Então, isso é uma coisa que a gente está esquecendo, que a gente precisa reconhecer, destacar, né? São referenciais fundamentais humanos. Isso é importante, porque além da obra, também era um grande ser humano. Em épocas que a gente está muito carente de referências humanas, está aí seu Temístocle Aranha, com todo o seu legado histórico, e está aí a Felita, a Feira do Livro do Itaquibacanga, mostrando como é que um bairro é capaz de homenagear um de seus ilustres, né, filhos. E uma feira do livro que a Academia de Letras, vou repetir, a Academia de Letras, Artes e Ciências do Itaquibacanga. O Itaquibacanga ele tem os seus imortais, tem a sua Academia de Letras, e tem o Temístocles como patrono de uma das cadeiras, e fez uma escolha extremamente acertada, né? O Temístocles também deu aula no Liceu Maranhense, quando funcionava ainda ali perto de onde hoje é o IFMA Centro Histórico, porque o Liceu funcionou ali na região da Igreja do Carmo, funcionou perto na região ali do IFMA Centro Histórico, até quando a sede oficial, que é que está hoje, né? A sede oficial não, mas a sede moderna, nova, foi inaugurada. Quando ele trabalhou, quando ele deu aula no Liceu, ele deu aula lá quando funcionava lá no Centro Histórico, ali naquela região da Praia Grande, né? Então, ele deu aula na época não existia essa disciplina matemática só, era geometria, era álgebra, e ele deu aula de português, ele deu aula de geografia, ele deu aula de retórica. Esses personagens do século XIX, eles tinham essas características de conhecimentos múltiplos e com competência, viu? Não era de fazer tudo um pouco, era de fazer tudo bem feito. Multitarefa, né? Multitarefa, multifacetados. Pois é. Muito bem, essa importância da cultura na região do Itaquibacanga realmente é uma poderosa ferramenta de resistência urbana, não é isso? Sim, com certeza. E outra coisa, isso aí só nos leva a pensar o quão necessário são esse tipo de evento, né? Olha como um evento sobre literatura na área Itaquibacanga traz, né, por meio, claro, aqui dessa pesquisa de Marcos Saldanha, mas ele está trazendo também coisas do evento. O quanto o evento também, faz um resgate importante de figuras, de aspectos, de tópicos relacionados a uma área específica, né? Aí fica aquela coisa que todas as áreas de São Luís, né, do Maranhão, outros municípios também, tenham um evento desse para justamente fazer essa memória, né, esse resgate de pessoas importantes. Com certeza a gente tem vários espalhados aqui. A gente tem, olha, felizmente o Maranhão é um celeiro de cultura, não é por outra coisa, é porque brotou daqui do Maranhão e dos mais diversos cantos figuras proeminentes, literárias, intelectuais e tudo mais, né? Grandes professores ao longo da história. Marcos, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação. Estamos no limite do tempo, a gente ainda tem a entrevista, eu agradeço, inclusive, e peço desculpa por ter trocado aqui o horário, né? Não, mas para abarcar aqui também as necessidades, porque estamos nesse período eleitoral e esperamos você, claro, com muita ansiedade, muita informação e muita história na próxima sexta-feira aqui no Marocando da História. Um abraço, um ótimo final de semana, muito obrigado. Dê a agenda também, né, do programa. Vou fazer. Na Timbira, enfim.
Vou pedir só a divulgação de 2 eventos. Hoje eu estarei com Flávio Miro Mendonça, que é do Itaquibacanga, morador do Anjo da Guarda e da Alearte, da academia, conversando sobre arqueologia, sobre a história antiga de São Luís, né, os sítios arqueológicos da área do Itaquibacanga. Eu vou estar exibindo o meu documentário Memória de Pedra, que está disponível na internet, você pode acessar aí gratuitamente. Então a gente vai fazer uma exibição e uma conversa hoje, a partir das 16 horas. E amanhã, sábado, que é o aniversário do Temístocles, né? Ele nasceu no dia 8, por isso que a feira tem essa homenagem, inclusive. A gente vai estar fazendo História em Debate especial em homenagem ao Temístocles e também falando mais da feira a partir das 10h30 na Coirmã Rádio Timbira. E a feira, que começou ontem, a Felita, vai até domingo. Você não deixa de ir até lá, porque está muito bacana, leve sua família. É isso aí, essa é a agenda da marocagem histórica, olha, tem muita coisa. Marcos, muito obrigado, um ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira. Bom fim de semana, Marcos. Mara Nogueira, vamos agora para o Rádio Ciência, a gente volta daqui a pouquinho porque tem entrevista com Eduardo Braide aqui no Jornal Rádio Universidade. A gente volta já. IFMA estuda economia criativa em São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Você sabe a diferença